Olá, eu vou mostrar aqui umas técnicas de divergência. A divergência o nome já se diz, né? Diverge. O que se diverge? O preço do indicador. O preço está fazendo um movimento e o indicador outro. Aqui no caso nós temos dois tipos de divergência. A regular, essas duas aqui de cima são regulares e as de baixo são ocultas. No caso aqui, a divergência de queda, você visualiza aqui um traço em cima, né? Por quê? Quando você pode imaginar uma média móvel. Quando o preço está caindo, a média móvel está em quê? Em cima, né? Quando o preço está subindo, a média móvel está embaixo. Então essa aqui é de alta, a média móvel está embaixo, e essa aqui é de baixo, a média móvel está em cima, porque está caindo. Então aqui, apesar do preço estar subindo, o indicador aqui está fazendo um topo mais baixo do que esse aqui. Ó. Esse aqui está fazendo um topo mais alto e o indicador está mostrando o contrário. Isso significa que o preço está tendo uma fraqueza, né? Que ele pode cair. Aqui é a mesma coisa. A média móvel está embaixo, né? Imagina a média móvel, que é de alta, e o indicador está mostrando que está subindo e o preço está caindo. Então tem uma possibilidade aqui de mudança aqui de direção do preço. Que são as regulares. Ela é fácil de você visualizar. Vou mostrar um exemplo aqui. Você pode ver por vários osciladores, né? Tem o CCI, tem o MACD. O MACD, o próprio nome dele já fala. MA é de média móvel, Move Average, e CD é de convergência e divergência. Aqui, ó, daqui dá para a gente ver uma divergência de baixa aqui, ó, regular. O preço está subindo aqui e no MACD está fazendo um topo mais baixo. Aqui, o MACD não apresenta aqui, né? Até pode considerar, ó, tá igual, um pouquinho mais para baixo. E aqui o preço está subindo, né? Olha esse topo aqui e o topo do MACD. Então é outra divergência de baixa aqui. O CCI está mais pronunciado, né? Na verdade, eu acho que está praticamente a mesma coisa. Um muito bom para ver divergência é o CCI também. Qual é a ideia do CCI? CCI você escolhe um valor aqui. Ó. Esse CCI que eu coloquei aqui é de 20 períodos. Aí o que eu faço? Eu botei uma média móvel aqui de 20 períodos. Uma média simples de 20 períodos. Então, E o CCI ele tem a linha de 100, 0 e 100. Quando a linha do CCI vem de baixo para cima aqui e ultrapassa a linha de 100, significa que o preço vai voltar à média de 20. Essa linha do meio aqui representa o 0, representa a média de 20. No que eu configurei para 20, né? Períodos ele representa a média. Então você vai ver aqui, ó, que assim que o sinal de CCI cruzar aqui de baixo para cima, é porque o preço está querendo voltar à média. Aqui, ó, ele voltou à média exatamente aqui, ó. Ele tocou na média, olha aqui como o preço tocou na média. Então, geralmente, quando você bota o CCI, você bota uma média móvel do mesmo valor do CCI, para saber quando ele vai voltar. É a mesma coisa na parte de cima, né? Se ele está descendo aqui, ele passou o nível de 100, é porque ele está voltando à média. Tem gente que bota aqui nível de 200, mas eu acho que não é necessário não. O importante é o 100, que é quando ele vai voltar à média. Aqui no CCI não parece ser tão bom para ver
ver divergência sim. Mas se você for aqui, ó, no Renko, no gráfico de Renko, ele é muito bom. Aqui, ó. Deixa eu ver, botar aqui o CCI de 20. Aqui tá fazendo um fundo mais baixo aqui o preço, e ele aqui tá fazendo um fundo mais alto. Aqui, ó. Como ele mostrou bem. Aqui é um fundo e aqui é o outro. Olha a divergência bem clara aqui. Essa é a divergência de alta, regular. Aqui é uma divergência de baixa, ó, como está bem pronunciado. Ó. Aí tem esse topo aqui que está o mesmo tamanho, só tem que o CCI está mostrando que esse topo aqui está bem menor. E se você for ver aqui o estocástico, já não está tão pronunciado assim, né? Aqui, ó. Estocástico, esses movimentos não foram muito claros, não. O que eu gosto no estocástico é quando ele pega uma tendência, ele sobe essa linha aqui, ó. Por exemplo, ele começou essa tendência aqui. Ele subiu a linha de 80 dele, e o tempo que essa tendência ficou aqui, ele ficou lá colado lá em cima. Só quando tocou essa linha, esse nível de 80 aqui, que ele começou a descer. Já no CCI você não vê isso, né? Poderia até considerar aqui, ó, que tem uma divergência, a partir dessa divergência aqui comprar, e, né, só tem que para ver tendências e também divergências, eu acho ele melhor, o estocástico. Aqui eu coloquei dois estocásticos, botei aqui a diferença deles é o preço. O de cima está baseado no fechamento, e você também pode basear ele nas máximas e mínimas. Então o de cima é o fechamento e o de baixo está com máximas e mínimas. Ele está com uma configuração padrão de 5 e 3,3, e os níveis estão de 80 e 20. Eu também acrescentei o de 50 aqui. Às vezes o pessoal bota 70 e 30 também. Isso vai dar uma diferença, né? Aqui eu vou mostrar exemplos da divergência oculta, dessa técnica para memorizar aqui, ó. A divergência oculta de queda, o preço aqui está descendo e ele está subindo, o indicador está subindo. Aí você pode pensar, se é de queda, por que o indicador está subindo e por que ele vai cair, né? Aí vou mostrar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Você vê aqui, ó, aqui o preço veio subindo, aí aqui começou a cair. Presta atenção nesse indicador aqui, esse daqui. Vou até tirar isso aqui para visualizar melhor. Você vê aqui, ó, o preço estava aqui, o preço está caindo. Está caindo e o CCI também está caindo. Aí, caindo, foi até o 20, começou a subir. Subir. Ele chegou no nível de 80. Continua a subir. Mas ele você vê que o estocástico aqui está subindo demais, ó. Você vê que o preço não acompanhou. O preço, pelo estocástico, devia estar maior aqui do que está, né? Isso está mostrando então que a gente está tendo força vendedora aqui.
o estocástico continua bem maior do que o preço. As linhas estão mostrando lá, ó. Bem maior, bem maior. Aí o ponto máximo aqui, ó. Aí aqui você poderia ter uma dúvida se ele ia continuar a subir, né? O preço. Mas não, pelo indicador aqui está tendo uma divergência oculta de baixa. Então ele vai cair, ó. Daqui caiu. Então, aqui é uma divergência oculta. Aí como você memoriza isso aqui, ó, essa divergência oculta de baixa? Você vai ver que o preço está descendo e o indicador está subindo. Então você faz a mão nessa posição aqui. Essa posição aqui significa o dedo indicador é o preço, que está descendo aqui. Você pode imaginar o dedo como se fossem essas linhas aqui, ó. Esquece as ondas. Visualiza só essas linhas aqui. A média móvel, né, que a gente imaginou. Tem aqui o preço está descendo e embaixo o indicador está subindo. Aqui a linha aqui, ó, subindo e a linha descendo. E esse dedo aqui de cima representa que a média móvel, a linha de tendência que você está vendo aqui, está na parte de cima e não na parte de baixo, porque ela é uma de alta. Você só precisa gravar uma, porque a outra é o oposto. Aqui, ó. Aqui tem dois traços convergindo, que o indicador e o polegar estão convergindo. Esse dedo médio aqui é só para você saber que é de baixa, é de queda. Aí você se lembra da média móvel. Quando a média móvel está acima do preço é porque está caindo, né, o preço. Então é queda. E só decorando isso aqui você consegue entender, se lembrar da divergência de oculta, diferenciar a divergência oculta de queda para de alta. A de alta é o contrário, você pega, só botar o indicador e o polegar ao contrário aqui, ó, como tá. Aí você vê isso aqui, ó. Basicamente aqui é só você decorar essa posição aqui, fazer essa posição na mão e ver lá o preço com o indicador. Aqui, ó. Quando chegou aqui, ó, você vê. Aqui seria, né, o polegar e aqui o indicador. E como o dedo está por cima, seria esse tracinho aqui que a gente botou em cima, né? Então, seguindo aqui, essa é uma divergência oculta de baixa. Aí aqui a gente tem uma divergência aqui e aqui. Às vezes, quando o preço está meio nebuloso, você pode usar, botar no gráfico de linha, para conseguir ver o topo e o fundo melhor. Ó. Você vê aqui, olha esse fundo com esse fundo aqui. Né? Aqui você consegue ver às vezes com o candle você não consegue ver o topo e fundo muito bem. Então aqui tem uma técnica em um livro, nesse livro aqui, Candlesticks e Pivot Point, Trades e Gatilhos, do John L. Patterson. Esse livro é muito bom. Aí ele fala aqui a ideia do estocástico, que eu achei legal. O estocástico ajuda a determinar se houve sobrecompra, o que significa que os preços avançaram muito. Quer dizer, sobrecompra é quando ele está aqui em cima. O preço está, no caso, acima do nível de 80. E sobrevenda, como está muito vendido, ele fica abaixo da linha de 20. Então, sobrecomprado significa que eles avançaram muito, logo devem fazer uma correção para baixo. E sobrevendido significa que eles caíram muito e logo precisarão fazer uma correção para cima. Aí ele fala que
Uma coisa interessante que dá para você pensar em relação à tendência, né? Você pode pensar, geralmente a gente pensa em relação à tendência aos fechamentos, que são mais importantes. Mas aqui ele faz uma comparação com a mínima e máxima. Aqui ele diz que a premissa de que um mercado de alta ou uma tendência de alta, os preços tendem a fazer máximas mais altas. Aqui a fazer máximas mais altas. E o preço de ajuste, ou o fechamento, né, geralmente tende a estar na extremidade superior. Quer dizer, aqui, ó, aqui com esses candles maiores aqui, vamos pensar o contrário. Ele está fazendo mínimas mais baixas e o fechamento está bem no fundo dele. Ó. Fez mínimas mais baixas com o fechamento bem no fundo. Esse aqui, então. Esse aqui, você vê que apesar dele ter um corpo pequeno, ele fechou bem mais lá no fundo. Ó, esse aqui fechou no fundo, esse aqui não. Mas esse aqui são duas exceções. Ó, ele sempre fecha mais no fundo. Aqui o momento que ele fez uma mínima mais alta, mas o fechamento foi lá em cima, fez um martelo aqui, que é um sinal de candlestick, né? E ó, tá criando uma divergência aqui de alta, uma divergência regular, né? Então é uma indicação boa de compra. Mas aqui no caso ele mostra, ele fala muito de doji. Quando o gatilho de compra dele, ou venda, seria quando você tem o doji e o preço ele supera, fecha acima daquele doji, junto com o estocástico. Aí o estocástico aqui tem o nível de 80, tem as duas linhas dele, né? Assim que as duas linhas, no livro ele fala, assim que as duas linhas forem para cima do nível de 80, quando elas chegarem abaixo, elas têm que chegar abaixo desse nível e subir de novo. Quando as duas estiverem acima e tiver um doji aqui e um preço fechar acima desse doji, seria o sinal de compra, que é a confirmação da compra aqui. Aqui é a mesma coisa. Não foi exatamente um doji, mas foi um candle bem pequeno, né? E fechou abaixo e aqui também. Então aqui, no caso, ele está falando aqui a premissa do estocástico, né? Vou repetir aqui, a premissa do mercado quando está em alta ou uma tendência de alta, os preços tendem a fazer máximas mais altas e fechamentos mais altos, né? Geralmente tende a estar esse fechamento lá na extremidade superior, que é de alta, da faixa de negociação nesse período de tempo, ou pelo menos o mais perto do alto possível. Aí ele fala, quando o momento começa a diminuir, quer dizer, quando começa a virar, né, o preço, os preços de liquidação começarão a se afastar do limite superior da faixa. Quer dizer, ele deixa de ficar lá no alto e começa a ficar mais baixo, né? E o indicador estocástico mostrará o momento de alta, que o momento de alta está começando a mudar. Ele fala de que constitui numa escala de 0 a 100, tem o K, que é a linha do estocástico, né? E tem a outra linha pontilhada, que é uma média móvel. Então o K vai ser mais rápido e a média móvel vai ser mais lenta, né? Que é o D. Então aqui tem os dois aqui. Aqui eu botei um com fechamento e o outro com as mínimas e as máximas. Geralmente o que vem de padrão, né, com as mínimas e as máximas, ele dá para ver melhor as divergências. E aqui você pode fazer a sua experiência, né? Eu ajustei no de cima aqui nas máximas, porque geralmente o fechamento, que geralmente o fechamento é mais importante, né? E
ele ficava mais colado aqui. Só tem que, por outro lado, ele tem uma dificuldade maior de ver divergência. Já o outro, eu reparei que o outro você vê a divergência melhor. Aqui agora, nesse momento que está acontecendo uma divergência de alta, aqui, e outro que eu aconselho também, no caso pro Renko, ele também é muito bom para isso, que é o CCI, né? E botar uma outra média, sem ser de padrão que vem de 14, a média móvel de 20 é bem melhor que a de 14. Você bota uma média móvel junto para ter uma referência e ver qual você acha melhor aí. Então é isso aí, desculpe pelo áudio, tá ruim. Aqui eu acho que eu segurei o microfone meio mal aqui. Mas é isso aí, valeu.